São Pedro é sempre cheio de muito ímpeto. Na vivência do evangelho de ontem, ele logo olha para Jesus, que apareceu andando sobre as águas, e fala: olha, se é o Senhor mesmo, eu estou indo aí. E ele vai e afunda. E Jesus fala: ei Pedro, você é um homem de pouca fé. A falta de fé faz com que a gente se afunde no caminho a Cristo. Especialmente porque quando nos falta fé, a gente deixa de alimentar a esperança. E quando falta a esperança, o amor, que é um sinal da eternidade de Deus em nós, ele se enfraquece. E de fato, fica mais difícil testemunhar. A glória, por exemplo, dos mártires é o testemunho que eles deram de colocar algo acima das suas próprias vidas. Isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é louvar a Deus, mas é renunciar algo que temos como certo para a glória de Deus, para que Deus seja Deus e que eu, assim, me apresente como um filho, como uma criatura. E é interessante que, ao falar nisso, entre essa relação que nós temos entre Deus e nós, a primeira leitura, ela se preocupa com um pequeno detalhe, os pequenos detalhes da vida que fazem a diferença. Tem um filósofo da metade do século passado, Jean-Paul Sartre, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o olhar do outro é o meu inferno, o inferno é o olhar do outro, porque o olhar do outro me julga, ele me paralisa, porque o olhar do outro me cobra o quê? A verdade, cobra quem eu sou. Ele tem razão nisso. E o livro do Deuteronômio está dizendo assim: olha, é fácil a gente glorificar a Deus quando tem um monte de gente perto, mas é difícil quando a gente faz isso escondido. Por isso que quem glorifica a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como era a oração diária e repetida várias vezes por dia de um bom judeu, é aquele também que se preocupa com os mínimos detalhes, para não escandalizar nem nos mínimos detalhes. E a partir disso, então, a gente poderia olhar para nós mesmos, sem julgar o outro. Porque muitas vezes, quando a gente escuta uma pregação, a gente quer apontar o dedo no outro. Não, essa serve para o fulano, se o meu marido estivesse perto da televisão, não é? A gente vai sempre procurando alguém que não a gente, mas é para a gente, que está ouvindo essa palavra, que de fato teme ao Senhor e quer buscar um aprofundamento espiritual. Por que que o outro inibe o meu testemunho? Porque eu não sou um testemunha. Por que que o olhar do outro cobra? Porque eu não faço o suficiente. E por que que o padre da pregação, o padre Márcio, é muito duro? Não, não é questão de dureza. É questão de preservar as nossas almas para a santidade que Deus nos deu. E aí, lembrando de uma outra teoria, em Nova York, também na metade do século passado, um economista, ele começou a estudar, teve um grande problema econômico durante a guerra também, lá em Nova York, e ficaram muitos prédios sem alugar. Então havia ruas inteiras sem prédios para alugar. E aí, tinha alguns prédios que começavam a ser depredados, muito depredados. E ele estava acostumado a andar por lá e notava. E aí ele montou uma teoria muito interessante. A Luísa, ela chama teoria da janela quebrada. Então, quando o dono daquele prédio tinha uma janela quebrada, outros vândalos iam lá e quebravam mais janelas, e às vezes um prédio que estava vazio do lado, sem nenhuma janela quebrada, ficava intacto, sem nenhuma pichação, sem nada. Por quê?
Aquela janela quebrada dava o símbolo dos desleixos. E aí o desleixado, mais desleixado está. E assim é a nossa vida espiritual. Como Jesus está cuidando de um detalhe, que é o imposto do templo, para não escandalizar aqueles que cobravam o imposto do templo, com justiça ou não, Jesus discute a justiça, mas ele paga porque existem coisas sim que são exteriores e que acompanham a vida cristã. E esses detalhes são importantes, porque muitas vezes quando nós os quebramos, a gente começa a quebrar tudo. Veja o pecado. Sem falso moralismo, como é que o pecado nasce? Alguém amanhece de manhã, compra um revólver e fala, eu vou matar a primeira pessoa que aparece na rua. Não. 3 meses antes, aquela pessoa fez algum mal. 3 meses antes teve uma briga, depois teve outra briga, depois teve uma demanda na justiça. E chega num ponto que o ódio é tão grande, eu não estou falando dessa barbárie das guerras que acontecem nas comunidades, mas o assassinato, né, às vezes parental, aquele que está perto, chega num limite de ódio tão grande que aquele ódio alimentado vai se tornar um assassinato. Então nós temos que tomar cuidado sim, com os pequenos detalhes da nossa vida e da nossa santidade, que muitas vezes o olhar do outro nos cobra. Quando a gente chega em casa, eu vejo muitos filhos cobrarem os pais assim, porque eles botam o padre de juiz e falam assim, padre, isso aí está na igreja todo dia, mas quando chega aqui faz isso. Eu adoro quando os filhos fazem isso, né? Ou eu chego na casa do ministro da Eucaristia da minha paróquia e tem uma Sky Gato lá. Aí eu fico olhando para a Sky Gato, eu falo assim, nossa, estão assistindo a Rede Vida pela Sky Gato, né? Estão assistindo o jogo do São Paulo, do Corinthians. São pequenas coisas que vão dizer de fato a quem nós pertencemos, entende? Se eu permito essa janela quebrada, vai se tornar outra coisa, como uma traição. Uma traição, o marido ou a mulher não saem de casa e dizem, hoje eu vou trair o meu. Não, é hoje. Sim, tem por vinganças, né? Nos casamentos que são cada vez mais superficiais, acontece às vezes, eu vou sair para trair, vou para a balada trair, mas não é. Geralmente é aquela conversa besta no WhatsApp, ela vai aprofundando, aí um dia um está chateado com o marido, outro está chateado com a mulher, aí eles falam, é assim mesmo, aí algum dia o diabo sopra, mas se fosse vocês dois ia ser diferente, nada, pode ser diferente 3 meses, e aí o adultério sai, o adultério acontece, como uma janela quebrada, que não foi cuidada. E é por isso que também nós temos que cuidar dos detalhes, porque eles podem escandalizar os pequeninos e os grandes, e se tornarem efetivamente para nós grandes. A comida, por exemplo, que a gente come, o padre até corre um pouco disso, dessa reflexão, mas é assim, a gente vai se acostumando. Depois que passa dos 40, a gente perdia 6 quilos no mês, depois não consegue perder nem meio em um mês, e assim vai ficando. E a cada 10 anos diz que a gente engorda no mínimo 6 quilos, depois que passa dos 40. Tudo na vida depende também dos detalhes. Eu costumo até brincar, muitas vezes Deus mora no detalhe das coisas, porque aí é que mostra justamente, né, o desejo do coração, é quando ninguém vê, é que de fato a gente é fiel, é quando a gente adoece que a nossa fé é provada, é quando nesses pequenos detalhes entre eu e Deus, é que acontece de fato a minha escolha. Vejam o que nós estamos celebrando hoje, um padre católico, que deu a sua vida por um pai de família judeu, trocou a sua vida, foi para Auschwitz sabendo que de lá não sairia vivo, porque ninguém voltava de Auschwitz, todo mundo falava que era uma colônia de férias, mas ninguém voltava de lá. Ele dá a sua vida até o último momento e acaba morrendo de fome.
porque não queria que um pai de família morresse de fome. Amados, no meio de uma guerra, ninguém ia ficar sabendo se ele não tivesse feito aquele gesto. E provavelmente ele não pensou que ele estaria hoje no céu como está, intercedendo por nós, que a milícia da Imaculada seria o que ela é, porque ele entregou a sua vida como Cristo, por aquele que ele podia salvar, como Cristo fez por cada um de nós, para morar nas coisas grandes, mas também nos detalhes. E talvez seja nos detalhes que a nossa vida possa mudar. Quando a gente chega diante de um irmão que está em processo de drogadição, o que eu falo para ele? Você vai ter que ficar o resto da vida sem fumar, sem usar crack, sem se injetar uma droga? Não, eu falo, meu irmão, por hoje. Ou seja, o detalhe do hoje faz a diferença do amanhã e do depois. Então, antes que todos os teus vidros estejam quebrados e a tua casa desconfigurada, cuide dos pequenos detalhes. Falando de família, o que é um pequeno detalhe em família? Eu fui criado por um casal que vocês sabem, o pai Toninho que já está no céu, a Dominga que certamente está vendo, mas que viveram juntos 62 anos de namoro e casamento. E em todos os anos do casamento, nenhum dia que seja, a Dominga deixou de levar o café na cama para o Toninho. Nenhum dia. Quando eu levei ela até para Israel para viajar comigo, foram os dias que ele ficou sem um cafezinho na cama. Uns dias, poucos se separaram. Mais de 60 anos juntos. O que é isso, se não um detalhe? Não é um detalhe? Talvez você pode dizer uma bobagem. Não. É a maneira que eles consertavam a janela. À noite, ela nunca lavou a louça. Alguém vai falar, uma senhora desleixada? Por que não lavou a louça? Porque assistiam juntos a televisão à noite, ficavam de mãozinhas dadas. Todas as noites, 60 anos. Apesar de toda a arranhetação que vocês têm, depois que passa de um tempo de vida. Não perderam a liturgia do detalhe, porque o detalhe reforçava o que era grande na vida dos dois. E eu tive assim, outros exemplos em família mesmo, que eu conheci e que repetiam esses gestos diariamente. Você fala assim, um dia eu enjoo. Não enjoe. A tua família pode ser salva por uma janela consertada. Mas é só uma janela quebrada? Mas é por aquilo que pode entrar todo o pecado. Então são nesses pequenos detalhes que a vida se constrói. E a vida vai se construindo. E é por isso que Jesus diz, Pedro, vai lá. Pedro não estava acostumado a pescar com vara. Pedro era um pescador profissional. Agora você imagina um cara que era pescador profissional desde que nasceu, escutar de Jesus, pesca de vara, você vai pegar um peixe e vai ter dentro do peixe uma moeda. Parece cômico. Mas Pedro obedeceu. Esse detalhe. Talvez ele falou, ele podia ter respondido, Senhor, faz 20 anos que eu pesco. Eu nunca peguei uma moeda na barriga de um peixe, pescando 300 peixes por dia. O Senhor vai fazer eu pescar um e acertar? E assim aconteceu. E o que Jesus está dizendo disso? Olha, tem hora que é no detalhe que mora a bênção. Então prestem atenção, principalmente as famílias. Prestem atenção. Mesmo você fala, padre, eu estou sozinho, já sou vivo. Preste atenção, é no detalhe que Deus pode mudar e transformar a sua vida, porque até nos detalhes Ele te ama e manifesta a sua misericórdia. É isso aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.